Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma grande honra estar aqui para a nossa conversa. Hoje eu quero meditar um pouco na mensagem de Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, e apoiá-la com Jeremias 32, pois foi usado pelo profeta quando ele abriu o mistério dos 7 selos para mostrar o tempo e a profecia e a promessa para os nossos dias. Que assim que terminasse, veja, a era do Laodiceia, a trombeta do Evangelho soaria para trazer o ano de liberdade, o ano de jubileu para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava presa atrás de tradições e dogmas e interpretações teológicas colocadas sobre a palavra. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando o 7º selo fosse aberto, quando a trombeta soasse, veja, Satanás não poderia segurar a igreja depois disso, porque a trombeta soaria, haveria uma guerra espiritual e a igreja sairia livre para voltar ao dono original. E o dono original é o Espírito Santo. Cristo. Foi exatamente o que aconteceu em Pentecostes. No dia 50, foi quando o Espírito Santo veio sobre a igreja para tirá-la e trazê-la livre para fora de toda a organização e todo o sistema que foi criado ao redor da verdadeira igreja. Então o profeta toma uma profecia em Jeremias 32, onde o Espírito, através de uma parábola, estava mostrando para Jeremias que o povo não ficaria cativo além dos 70 anos, que depois de 70 anos o povo sairia livre e voltaria à terra da promessa, voltaria ao lugar onde Deus tinha estabelecido o seu povo. Então Jeremias 32, a partir do versículo 6, diz o profeta: Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade, compra a minha herança. Os eles eram da mesma família, eles eram parentes, podia ser vendido a um parente. Veja, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra-a para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, a qual estava em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. E subscrevi o auto, e selei-o, e foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como que estava aberto. Você pode ver como isso se aplica perfeitamente à abertura do livro selado com 7 selos, o qual o profeta chamou de um título de propriedade que Adão havia perdido em Gênesis. Um livro selado por dentro e por fora, e que não poderia ser retido depois que as 7 eras da igreja terminassem. Aqui são 70 anos. 70 anos representam 7 décadas, e 7 décadas representam as 7 eras da igreja. É uma parábola. Veja, e dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda.
Que quadro magnífico para ilustrar a abertura dos selos, a abertura da palavra. Por isso que o nosso parente redentor, que tinha os direitos da compra, ele pagou no Calvário, derramou seu sangue, e depois de 7 anos da igreja, entre parênteses, 7 décadas, um tipo perfeito, ele se apresenta como o resgatador, o redentor, porque ele tinha o direito da compra por ter sido um parente nosso. Ele pagou o preço. Veja, e depois que terminaram as eras da igreja, Satanás não pôde mais segurar a semente eleita atrás de tradições, presa a uma organização, presa a um sistema religioso. Então prega o profeta na mensagem de Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, 197. Agora, quando Jeremias escreveu este livro, foi selado. Aqui está uma boa coisa que eu quero que você observe. Todos vocês que leram isso, que aqueles livros selados. Agora, recorde, ele ia partir, ele tinha profetizado. Agora, ele não sabia disso. Somente através da profecia, você está me acompanhando? Através da profecia ele sabia, pela revelação de Deus, que eles estariam afastados daquele país por 70 anos. Você recorda dele profetizando? Inclusive, Daniel, quando tomou o livro do profeta Jeremias, ele leu lá que faltavam apenas 2 anos. E ele sabia que o tempo do cativeiro estava se encerrando. E nós também sabemos que o tempo de espera, de gemer, o tempo para voltar à eternidade, para nós, também terminou. Porque o 7º selo foi aberto. Nosso parente redentor apareceu em cena, na nuvem, em 63. Veja, é o nosso jubileu para voltar à terra da promessa. O anjo forte já desceu do céu e declarou: o tempo acabou, o tempo de espera terminou, o tempo do cativeiro acabou, o tempo de estar preso por falsos profetas e falsos ungidos terminou. Estamos voltando para casa. Então veja, você recorda dele profetizando aquilo? 70 anos eles estariam no cativeiro. Então ele queria ter certeza que este selo, veja, que sua herança seria guardada. Então veja, ele herdou a herança de seu primo. E então ele tinha tudo isso escrito legalmente. E o que ele fez com isso para que isso não apodrecesse ou enferrujasse? Esse é o ponto importante. O que ele fez para que o documento não apodrecesse, não se perdesse, não se deteriorasse? Veja. E o que ele fez com isso para que isso não apodrecesse ou enferrujasse? Ele colocou aquilo em um vaso terreno e colocou aquilo longe para que não apodrecesse ou enferrujasse, até que aqueles 70 anos terminassem. O que fez Deus com o título de propriedade que Adão havia perdido? Guardou num vaso de barro, para que não perdesse o seu valor. E depois de 7 eras da igreja, o título é recuperado e volta às mãos do dono original, a igreja. Ela é a herdeira desse título. Glória a Deus, diz o profeta. Espero que você tenha captado isso. Vê você o que Deus fez? Ele nunca revelou isso aos sábios e entendidos para que eles agitassem com isso por todo esse tempo. Mas ele colocou isso em um vaso terrestre e ele criou para si mesmo seu próprio Filho, Cristo Jesus. E nesse último dia, agora, ele está abrindo os selos e mostrando isso para a sua igreja. Guardou em um vaso terrestre para que ele não apodrecesse ou enferrujasse. Aleluia! Oh, eu sei que você acha que eu sou um santo rolador. Talvez eu seja, vê você? Mas aí está isso. Está enrolado e guardado em um vaso da terra, que foi redimido da terra,
e apareceu na manhã de Páscoa, onde os selos da morte não puderam segurá-lo mais. Mas ele rompeu os selos e ressuscitou e provou a si mesmo nesses últimos dias que ele está vivo e ele está em sua igreja. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso tem sido escondido dos seminários, isso tem sido escondido das organizações. Veja, nesses últimos dias, ele está revelando isso através de sua própria presença entre seu povo. E ele apanha alguém que ele pode tirar o mundo deles e as coisas deles, e o igrejismo fora deles, para que então ele possa falar através deles, e revelar, e abrir esses selos, e ele mesmo para a igreja. Aleluia! Oh, você não o ama? Que coisa, diz o profeta. Nosso plano da salvação, mesmo agora sendo revelado em Jesus Cristo, como ele estaria revelando nesses últimos dias, através da abertura do seu selo. E o que é o selo? O sétimo. Você nunca ouviu isso escrito na sua vida a respeito da semente de Abraão? Como eles passaram através da justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, e como o anjo viria nos últimos dias e teria suas costas voltadas para a congregação e diria exatamente o que Sara estava pensando em seu coração do lado de dentro. Aquilo não tinha acontecido até este dia. Isto é correto, esse é o dia. E a fé de Abraão e o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a revelação desse misterioso sétimo selo, guardado num vaso de barro, um documento, o Espírito Santo, Cristo entre seu povo, Jesus formado em carne humana, na carne de sua igreja, para provar que ele está ressuscitado, está vivo. Sua presença entre nós, para vivificar os nossos corpos mortais em ordem, para que possamos estar prontos para a hora do arrebatamento. O arrebatamento é ir para a ceia das bodas, porque o casamento acontece aqui, Cristo e sua igreja, a união de um Deus, a unidade de um Deus numa única igreja, Cristo, a cabeça, sendo ligada ao corpo pelo ministério do Filho do Homem, para trazer à igreja a condição de fé para o arrebatamento. Meu irmão, Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário, eu gosto muito de ler. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.